Olá, eu me chamo Luana e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, estudo de melhoria do processo de extrusão de materiais cimentícios aplicado na impressão 3D de estruturas de concreto, estudo comparativo de traços cimentícios descritos em referências bibliográficas. Introdução. A importância do material e sua dosagem para o sistema. O material, o principal componente do sistema, com um mau material a gente tem um sistema ruim, com proteção à falha, e a dosagem do material é um dos principais fatores de vários parâmetros da impressão 3D de concreto. Os principais materiais da impressão 3D e suas características são o Portland, que é o material que dá a característica aglutinante à massa cimentícia. Temos também adições de minerais ou adições de poçolânicas, que são sílica e cinza volante, que são geralmente que geralmente tem substituição de cimento parcial por essas adições. E aditivos como retardador de pega, acelerador de pega, superplastificante e modificador de viscosidade. E o nosso objetivo com isso é determinar um traço específico para a gente usar na impressora 3D de concreto que tem na Universidade de Brasília, por meio de uma revisão bibliográfica e catalogação dos traços já utilizados em outras pesquisas e outros estudos. Materiais e métodos. Foi feita uma planilha no Excel e em cada linha da planilha representava um traço com vários parâmetros em cada coluna. E os parâmetros foram cimento, água, areia, sílica, escória de alto forno, filler, argila calcinada, fibra e aditivos retardador de pega, acelerador de pega e agente espessante e agente modificador de viscosidade. Esses dados foram rodados no software estatístico Geomov, onde foi feito teste de normalidade para a gente poder ou não usar médio e desvio padrão para representar essa amostra. Esse daqui é um resumo da tabela, não é completo, é um resumo dos traços ótimos, para ilustrar como foi feito esse processo. A gente tem esses tópicos, que eu vou passar um a um para eles agora. Qualidade e quantidade de dados. 25% dos estudos não apresentaram de forma clara informações sobre os traços. São esses 5 estudos. E alguns apresentam os materiais, não apresentam a dosagem, ou apresentam a dosagem apenas de água e cimento, mas não apresentam a dosagem dos outros, ou então não apresentam nada. E a gente queria chamar atenção para isso, para que a gente consiga reproduzir os dados e reproduzir os estudos de forma mais efetiva. Cimento. A média do cimento foi de 0,68, com um desvio padrão de 0,19. Água. A média da água foi de 0,34, com um desvio padrão de 0,081. Um baixo valor de água e cimento é justificado com a adição de aditivos que melhoram a viscosidade e a trabalhabilidade da mistura. A gente vai ver isso no tópico de aditivos. Areia. A areia não atingiu dispersão normal, mas estava com um valor de desvio padrão muito alto, 44% do valor da média. Então a gente utilizou um gráfico box plot e a gente percebeu que tinha um valor, por mais que tivesse distribuição normal, tinham valores muito extremos da média, o que alterava essa média. Então a gente preferiu usar a mediana junto com o intervalo interquartil para representar essa amostra. E os valores foram de 1,45 e 0,65 para o intervalo interquartil, amplitude interquartil. As adições mais utilizadas foram sílica e cinza volante, ambos materiais pozolânicos. Ambos passaram um teste Shapiro-Wilk com a média de 0,09 e 0,33. Como a gente vai optar pela substituição parcial de cimento, já que a maioria dos estudos usam substituição parcial de cimento, a gente vai usar somente, por mais que a média da cinza volante seja 0,33, nós vamos usar o valor de 0,23, que é para completar o 1 do aglutinante. Os aditivos mais utilizados foram o superplastificante, agente modificador de viscosidade. O superplastificante não atingiu distribuição normal. A gente pode ver aqui no gráfico Boxplot por causa de outliers que estavam puxando a média. E por isso a gente utilizou a mediana e a amplitude interquartil novamente para representar a amostra. E com isso a gente chega na nossa conclusão, que é um traço de 0,68, 0,09, 0,23 de cimento, sílica e cinza volante para o aglutinante. Lembrando que a gente optou pela substituição parcial de cimento. 0,45 de fator areia aglutinante, 0,34 de fator água aglutinante, 0,9% e 0,34% de massa de aglutinante, de superplastificante e agente modificador de viscosidade, respectivamente. A gente também deixa a recomendação para aumentar esse banco de dados, que a gente viu que teve alguns problemas de distribuição normal ou algumas coisas, então aumentando o banco de dados a gente consegue melhorar essas análises e também consegue fazer outras análises, como análise de correlação entre as variáveis, para a gente saber se o valor de água cimento de água aglutinante tem relação com a quantidade de aditivos, e a gente determinar essa relação e esse fator aí de relação. É isso, muito obrigada.